Decreto número 9.235, de 15 de dezembro de 2017, dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no Sistema Federal de Ensino. Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 9, caput, inciso 6, 8 e 10 e 9, e no artigo 46 da Lei nº 9.394, de 96, na Lei nº 9.784, de janeiro de 99, na Lei 10.861, de abril de 2004, decreta: Capítulo 1. Da Educação Superior no Sistema Federal de Ensino. Artigo 1º. Esse decreto dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior, IES, e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu no Sistema Federal de Ensino. Parágrafo 1º. A regulação será realizada por meio de atos autorizativos de funcionamento de IES e de oferta de cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu no Sistema Federal de Ensino, a fim de promover a igualdade de condições de acesso, de garantir o padrão de qualidade das instituições e dos cursos e de estimular o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Parágrafo 2º. A supervisão será realizada por meio de ações preventivas ou corretivas com vistas ao cumprimento das normas gerais da educação superior, a fim de zelar pela regularidade e pela qualidade da oferta dos cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu e das IES que os ofertam. Parágrafo 3º. A avaliação será realizada por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, com caráter formativo e constituirá o referencial básico para os processos de regulação e de supervisão da educação superior, a fim de promover a melhoria da sua qualidade. Parágrafo 4. As funções de supervisão e de avaliação de que se trata o caput poderão ser exercidas em regime de cooperação com os sistemas de ensino estaduais, distritais e municipais. Parágrafo 5º. A oferta de educação à distância em cursos superiores de graduação presenciais, semipresenciais e à distância aplica-se ainda o disposto em norma específica. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesse decreto, o Sistema Federal de Ensino compreende: 1. As instituições federais de ensino superior, IFES. 2. As IES criadas e mantidas pela iniciativa privada. E 3. Os órgãos federais de educação superior. Parágrafo 1º. As IES criadas e mantidas por pessoas jurídicas de direito privado sujeitam-se ao Sistema Federal de Ensino. Parágrafo 2º. As IES criadas pelo Poder Estadual, Distrital ou Municipal e mantidas por pessoas jurídicas de direito privado e as IES qualificadas como instituições comunitárias nos termos da Lei nº 12.881, de 2013, sujeitam-se ao Sistema Federal de Ensino. Parágrafo 3º. As IES públicas, criadas e mantidas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, serão vinculadas ao respectivo sistema de ensino, sem prejuízo do credenciamento para oferta de cursos semipresenciais e à distância pelo Ministério da Educação, nos termos dos dispostos no artigo 17 e 80 da Lei nº 9.394, de 96, e de norma específica. Parágrafo 4º. As IES criadas pelo Poder Público Estadual, Distrital ou Municipal, existentes na data da promulgação da Constituição, e que sejam mantidas e administradas por pessoas jurídicas de direito público, ainda que não gratuitas, serão vinculadas ao respectivo sistema de ensino estadual. Artigo 3º. As competências para as funções de regulação, supervisão e avaliação no Sistema Federal de Ensino serão exercidas pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação, CNE,
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, e pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, CONAS, conforme estabelecido nesse decreto. Parágrafo único. As competências previstas neste decreto serão exercidas sem prejuízo daquelas previstas na estrutura regimental do Ministério da Educação, aprovada pelo Decreto 9.005 de março de 2017. Na estrutura regimental do INEP, aprovada pelo Decreto nº 8.956 de 2017, e nas demais normas aplicáveis. Artigo 4º. Ao Ministro de Estado da Educação compete: 1. Homologar pareceres do CNE em pedidos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de IES. 2. Homologar pareceres e propostas de atos normativos aprovados pelo CNE. 3. Aprovar os instrumentos de avaliação elaborados pelo INEP. 4. Homologar as deliberações da CONAS. E 5º, expedir normas e instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos. Parágrafo 1º. O Ministro de Estado da Educação poderá, motivadamente, restituir os processos de competência do CNE para reexame. Parágrafo 2º. Os atos homologatórios do Ministro de Estado da Educação são irrecorríveis na esfera administrativa. Artigo 5º. Compete ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, em termos do Decreto nº 9005 de 2017, exercer as funções de regulação e supervisão da educação superior no âmbito do Sistema Federal de Ensino. Artigo 6º. Compete ao CNE exercer atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação, nos temas afetos à regulação e à supervisão da educação superior, inclusive nos casos omissos e nas dúvidas surgidas na aplicação das disposições desse decreto. 2. Deliberar por meio da Câmara de Educação Superior sobre pedidos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de IES e autorização de oferta de cursos vinculados a credenciamentos. 3. Propor diretrizes e deliberar sobre a elaboração dos instrumentos de avaliação para credenciamento e recredenciamento de instituições a serem elaborados pelo INEP. 4. Recomendar, por meio da Câmara de Educação Superior, providências da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, quando não satisfeito o padrão de qualidade para credenciamento e recredenciamento de universidades, centros universitários e faculdades. 5. Deliberar, por meio da Câmara de Educação Superior, sobre a inclusão e a exclusão de denominação de curso do catálogo de cursos superiores de tecnologia nos termos do artigo 101. 6. Julgar, por meio da Câmara de Educação Superior, recursos a eles dirigidos, nas hipóteses previstas nesse decreto. E 7. Avaliar e propor ao Ministério da Educação questões relativas à aplicação da legislação da educação superior. Parágrafo único. As decisões da Câmara de Educação Superior de que trata o inciso 2 do caput serão passíveis de recurso ao Conselho Pleno do CNE, na forma do artigo 9, parágrafo 2º, alínea E da Lei nº 4.024, de dezembro de 1961. E do regime interno do CNE. Artigo 7º. Compete ao INEP: 1. Conceber, planejar, coordenar e operacionalizar a. As ações destinadas à avaliação de IES, de cursos de graduação e de escolas de governo. E b. O Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, ENAD, os exames e as avaliações dos estudantes de cursos de graduação. 2. Conceber, planejar, coordenar, operacionalizar e avaliar a. Os indicadores referentes à educação superior decorrentes de exames e insumos provenientes de bases de dados oficiais, em consonância com a legislação vigente. E b. A constituição e a manutenção de bancos de avaliadores e colaboradores especializados, incluída a designação das comissões de avaliação.
3. Elaborar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Educação os instrumentos de avaliação externos in loco, em consonância com as diretrizes propostas pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior e pelos outros órgãos competentes do Ministério da Educação. 4. Conceber, planejar, avaliar e atualizar os indicadores dos instrumentos de avaliação externa in loco, em consonância com as diretrizes propostas pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. 5º, presidir a Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação CTAA, nos termos do artigo 85. E 6º, planejar, coordenar, operacionalizar e avaliar as ações necessárias à consecução de suas finalidades. Artigo 8º, compete à CONAS: 1. Propor e avaliar as dinâmicas, os procedimentos e os mecanismos de avaliação institucional de cursos e de desempenho dos estudantes. 2. Estabelecer diretrizes para a organização das comissões de avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias competentes. 3. Formular propostas para o desenvolvimento das IEs, com base nas análises e recomendações produzidas no processo de avaliação. 4. Articular-se com sistemas estaduais de ensino com vistas ao estabelecimento de ações e critérios comuns de avaliação e supervisão da educação superior. E 5º, submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado da Educação a relação dos cursos cujos estudantes realizarão o ENAD. Capítulo 2 da Regulação, Seção 1, dos atos autorizativos. Artigo 9º. A educação superior é livre à iniciativa privada, observadas as normas gerais de educação nacional e condicionadas à autorização e à avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 10. O funcionamento de IES e a oferta de cursos superiores dependem de ato autorizativo do Ministério de Educação, nos termos desse decreto. Parágrafo 1º. São tipos de atos autorizativos: 1. Os atos administrativos de credenciamento e recredenciamento de IES. E 2. Os atos administrativos de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos superiores. Parágrafo 2º. Os atos autorizativos fixam os limites da atuação dos agentes públicos e privados no âmbito da educação superior. Parágrafo 3º. Os prazos de validade dos atos autorizativos constarão dos atos e serão contados da data de publicação. Parágrafo 4º. Os atos autorizativos serão renovados periodicamente, conforme o artigo 46 da Lei 9.394 de 96. E o processo poderá ser simplificado de acordo com os resultados da avaliação, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Artigo 11. O Ministério da Educação definirá calendário anual de abertura do protocolo de ingresso e conclusão dos processos regulatórios em sistema próprio, para fins de expedição dos atos autorizativos e de suas modificações. Artigo 11. O Ministério da Educação definirá calendário... Já fizemos o 11, gente. Parágrafo 1º. Protocolo de pedido de recredenciamento de IES e de reconhecimento e de renovação de reconhecimento de curso superior antes do vencimento do ato autorizativo anterior prorroga automaticamente a validade do ato autorizativo até a conclusão do processo e a publicação de portaria. Parágrafo 2º. Os processos regulatórios que tenham sido arquivados por iniciativa das IES implicam renúncia à sua análise e não poderão ser desarquivados. Parágrafo 3º. Nos casos de decisão final desfavorável ou de arquivamento do processo, o interessado poderá protocolar nova solicitação relativa ao mesmo pedido, observado o calendário previsto no caput. Parágrafo 4º. O calendário de que trata o caput abrangerá as atividades relativas à tramitação dos processos na Secretaria de Regulação e de Supervisão da Educação Superior, do Ministério da Educação, no INEP, no CNE e no Gabinete do Ministro de Estado da Educação. Artigo 12. As modificações do ato autorizativo serão processadas nas formas de aditamento ao ato de credenciamento ou recredenciamento de IES, autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Parágrafo 1º. Os seguintes editamentos dependem de ato prévio editado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. Parágrafo 1. Aumento de vagas em cursos de graduação ofertados por faculdades. 2.
Aumento de vagas em cursos de graduação em Direito e Medicina ofertados por centros universitários e universidades, observado o disposto no artigo 41. 3. Extinção voluntária de cursos ofertados por IES sem autonomia. 4. Descredenciamento voluntário de IES. 5. Unificação de IES mantidas por uma mesma mantenedora. E 6. Credenciamento de campos fora de sede. Parágrafo 2º. Os demais editamentos serão realizados em atos próprios das IES e serão informados à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, no prazo de 60 dias contados da data da edição dos referidos atos para fins de atualização cadastral observada a legislação específica. Parágrafo 3º. A ampliação da abrangência original do ato autorizativo fica condicionada à comprovação da qualidade da oferta em relação às atividades já autorizadas, resguardada a autonomia universitária. Parágrafo 4º. O Ministério da Educação poderá instituir processo simplificado para aumento de vagas de acordo com os resultados da avaliação. Parágrafo 5º. As IES poderão remanejar parte das vagas entre cursos presenciais de mesma denominação ofertados no mesmo município e deverão informar à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação o remanejamento realizado no prazo de 60 dias para fins de atualização cadastral, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Artigo 13. Os pedidos de atos autorizativos serão decididos com base em conceitos atribuídos ao conjunto e a cada uma das dimensões dos sinais avaliadas no relatório de avaliação externa em loco realizado pelo INEP, consideradas as avaliações dos processos vinculados, os demais procedimentos e instrumentos de avaliação e o conjunto de elementos de instrução apresentados pelas entidades interessadas no processo ou solicitados pela secretaria competente em sua atividade instrutória. Artigo 14. As IFES criadas por lei são dispensadas da edição de ato autorizativo prévio pelo Ministério da Educação para funcionamento e oferta de cursos, nos termos de sua lei de criação e de sua legislação. Parágrafo único. As IFES protocolarão o primeiro pedido de recredenciamento no prazo de 5 anos, contado da data de início da oferta do primeiro curso de graduação. Seção 2. Das organizações acadêmicas. Artigo 15. As IES, de acordo com sua organização e suas prerrogativas acadêmicas, serão credenciadas para a oferta de cursos superiores de graduação como 1. Faculdades. 2. Centros universitários e 3. Universidades. Parágrafo 1º. As instituições privadas serão credenciadas originalmente como faculdades. Parágrafo 2º. A alteração de organização acadêmica será realizada em processo de recredenciamento por IES já credenciada. Parágrafo 3º. A organização acadêmica das IFES é definida em sua lei de criação. Parágrafo 4º. As instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica são equiparadas às universidades federais para efeito de regulação, supervisão e avaliação, nos termos da Lei nº 11.892, de 2008. Artigo 16. As IES privadas poderão solicitar recredenciamento como centro universitário, desde que atendam, além dos requisitos gerais, os seguintes requisitos. 1. Um quinto do corpo docente está contratado em regime de tempo integral. 2. Um terço do corpo docente possui titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. 3. No mínimo, 8 cursos de graduação terem sido reconhecidos e terem obtido conceito satisfatório na avaliação externa em loco, realizada pelo INEP. 4. Possuírem programa de extensão institucionalizado nas áreas do conhecimento, abrangidas por seus cursos de graduação. 5º. Possuírem programa de iniciação científica com projeto orientado por docentes, doutores ou mestres, que pode incluir programas de iniciação profissional ou tecnológica e de iniciação à docência. 6º. Terem obtido conceito institucional, CI, maior ou igual a 4 na avaliação externa em loco, realizada pelo INEP, prevista no parágrafo 2 do artigo 3 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. E
Sétimo, não terem sido penalizados em decorrência de processo administrativo de supervisão nos últimos 2 anos, contados da data de publicação do ato que penalizou a IES. Artigo 17. As IES privadas poderão solicitar recredenciamento como universidade, desde que atendam, além dos requisitos gerais, aos seguintes requisitos. 1. Um terço do corpo docente está contratado em regime de tempo integral. 2. Um terço do corpo docente possui titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. 3. No mínimo, 60% dos cursos de graduação terem sido reconhecidos e terem conceito satisfatório, obtido na avaliação externa em loco realizada pelo INEP, ou em processo de reconhecimento devidamente protocolado no prazo regular. 4. Possuírem programa de extensão institucionalizado nas áreas do conhecimento abrangido por seus cursos de graduação. 5º, possuírem programa de iniciação científica com projeto orientado por docentes, doutores ou mestres, que pode incluir programas de iniciação profissional ou tecnológica e de iniciação à docência. 6º, terem obtido CI maior ou igual a 4 na avaliação externa em loco realizada pelo INEP, prevista no parágrafo 2 do artigo 3 da Lei 10.861 de 2004. 8º, oferecerem regularmente 4 cursos de mestrado e 2 cursos de doutorado reconhecidos pelo Ministério da Educação. E 8º, não terem sido penalizados em decorrência de processos administrativos de supervisão nos últimos 2 anos, contados da data de publicação do ato que penalizou a IES. Seção 3. Do credenciamento institucional. Artigo 18. O início do funcionamento de uma IES privada será condicionado à edição prévia de ato de credenciamento pelo Ministério da Educação. Parágrafo 1º. O ato de credenciamento de IES será acompanhado do ato de autorização para a oferta de, no mínimo, um curso superior de graduação. Parágrafo 2º. O credenciamento para oferta de cursos de graduação nos formatos presencial, semipresencial e à distância será realizado por meio de processo único. Parágrafo 3º. O ato de credenciamento indicará os formatos nos quais a IES poderá oferecer cursos. Artigo 19. A mantenedora protocolará pedido de credenciamento junto à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, observado o calendário definido pelo Ministério da Educação. Parágrafo 1º. O processo de credenciamento será instruído com análise documental, avaliação externa em loco realizada pelo INEP, parecer da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e parecer do CNE, a ser homologado pelo Ministro de Estado da Educação. Parágrafo 2º. O pedido de credenciamento tramitará em conjunto com o pedido de autorização de, no máximo, 5 cursos de graduação. Parágrafo 3º. O quantitativo estabelecido no parágrafo 2º não se aplica aos cursos de licenciatura. Parágrafo 4º. A avaliação externa em loco, realizada pelo INEP institucional e dos cursos será realizada por comissão única de avaliadores. Parágrafo 5º. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação poderá realizar as diligências necessárias à instrução do processo. Artigo 20. O pedido de credenciamento será instruído com os seguintes documentos. 1. Da mantenedora. A. Atos constitutivos registrados no órgão competente que atestam sua existência e sua capacidade jurídica, na forma da legislação civil. B. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, CNPJ. C. Certidões de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal. D. Certidões de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. E. Demonstração de patrimônio suficiente para assegurar a sustentabilidade financeira da instituição mantida, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. F. Demonstrações financeiras atestadas por profissionais competentes, considerando sua natureza jurídica. E G. Termo de responsabilidade, assinado pelo representante legal da mantenedora, que ateste a veracidade e a regularidade das informações prestadas e da capacidade financeira da entidade mantenedora. E 2. Da IES. A.
Comprovante de recolhimento das taxas de avaliação externa in loco, realizado pelo INEP, prevista na Lei nº 10.870 de 2004. B. Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI. C. Regimento interno ou estatuto. D. Identificação dos integrantes do corpo dirigente de informação sobre a experiência acadêmica e profissional de cada um. E. Comprovante de disponibilidade e regularidade do imóvel. F. Plano de garantia de acessibilidade em conformidade com a legislação, acompanhado de laudo técnico emitido por profissional ou órgão público competente. E G. Atendimento às exigências legais de segurança predial, inclusive plano de fuga em caso de incêndio, atestado por meio de laudo específico emitido por órgão público competente. Parágrafo 1º. Os documentos previstos nas alíneas E e F do inciso 1 do caput poderão ser substituídos por parecer de auditoria independente que demonstre condição suficiente para assegurar a sustentabilidade financeira da instituição mantida. Parágrafo 2º. Aplicam-se às IFES e às escolas de governo federal o disposto nas alíneas A, B e G do inciso 1 do caput e nas alíneas B, C, D, F e G do inciso 2 do caput. Parágrafo 3º. Aplicam-se às escolas de governo dos sistemas de ensino estaduais e distrital que solicitarem credenciamento para oferta de pós-graduação lato sensu à distância o previsto nas alíneas A, B e G do inciso 1 do caput e nas alíneas A, B, C, D, F e G do inciso 2 do caput. Parágrafo 4º. A comprovação da regularidade de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, CNPJ, e da regularidade perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o FGTS poderão ser verificadas pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação nas bases de dados do Governo Federal, e as mantenedoras deverão estar devidamente regulares para fins de credenciamento ou de recredenciamento. Parágrafo 5º. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação poderá requisitar à mantenedora a apresentação de balanço patrimonial em plano de contas a ser definido conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Parágrafo 6º. É vedado o compartilhamento da sede com outras IES. Artigo 21. Observada a organização acadêmica da IES, o PDI conterá no mínimo os seguintes elementos: 1. Missão, objetivo e metas da instituição em sua área de atuação e seu histórico de implantação e desenvolvimento, se for o caso. 2. Projeto pedagógico da instituição, que conterá, entre outros, as políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão. 3. Cronograma de implantação e desenvolvimento da IES e de cada um dos seus cursos, com a especificação dos formatos de oferta, da programação de abertura de cursos, do aumento de vagas, da ampliação das instalações físicas e, quando for o caso, da previsão de abertura de campos fora da sede e de polos EAD. 4. Organização didático-pedagógica da IES, com a indicação de número e natureza de cursos e respectivas vagas, unidades e campos para a oferta de cursos presenciais, polos EADs, a articulação entre os formatos de oferta presencial e semipresencial e à distância, e incorporação de recursos tecnológicos. 5º. Ofertas de cursos e programas de pós-graduação lato e estrito sensu, quando for o caso. 6. Perfil do corpo docente e de mediadores pedagógicos, observadas as especificidades previstas para a oferta de educação à distância, com a indicação dos requisitos de titulação, de experiência no magistério superior e de experiência profissional não acadêmica, dos critérios de seleção e contratação, da exigência de plano de carreira, do regime de trabalho e dos procedimentos para a substituição eventual dos professores. 8º. Organização administrativa da IES e políticas de gestão, com a identificação das formas de participação dos professores, dos mediadores pedagógicos e dos estudantes, nos órgãos colegiados responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos, dos procedimentos de autoavaliação institucional e de atendimento aos estudantes, das ações de transparência e divulgação de informações da IES e das eventuais parcerias, demonstrada a capacidade de atendimento dos cursos a serem ofertados. 8º. Projeto de acervo acadêmico em meio digital, com a utilização de método que garanta a integridade e a autenticidade de todas as informações contidas nos documentos originais e a especificação do processo de emissão e registro de diploma digital. 9.
infraestrutura física e instalações acadêmicas que especificará a. Com relação à biblioteca, 1. Acervo bibliográfico, físico, virtual ou ambos, incluindo livros, periódicos acadêmicos e científicos, bases de dados e recursos multimídia. 2. Formas de atualização e expansão, identificada sua correlação pedagógica com os cursos e programas previstos. 3. Espaço físico para estudos e horário de funcionamento, pessoal técnico administrativo e serviços oferecidos. E B. Com relação aos laboratórios, instalações, equipamentos e recursos tecnológicos existentes e a serem adquiridos, com a identificação de sua correlação pedagógica com os cursos e programas previstos e a descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas. 10. Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira. 11. Oferta de cursos nos formatos semipresenciais e à distância especificadas. Sua abrangência geográfica. A. Sua abrangência geográfica. B. Relação de polos de educação à distância previstos para a vigência do PDI. C. Infraestrutura física, tecnológica e de pessoal projetada para a sede para os polos de educação à distância em consonância com os cursos a serem ofertados. D. Descrição das metodologias e das tecnologias adotadas e sua correlação com os projetos pedagógicos dos cursos previstos. E previsão da capacidade de atendimento do público-alvo. Parágrafo único. O PDI contemplará as formas previstas para atendimento ao descrito nos artigos 16 e artigo 17, no tocante às políticas ou aos programas de extensão, de iniciativa científica, tecnológica e de docência institucionalizados, conforme a organização acadêmica pleiteada pela instituição. Artigo 22. Após parecer final da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, o processo de credenciamento será encaminhado à Câmara de Educação Superior do CNE, que poderá: 1. Quanto aos formatos de oferta, a. Deferir o pedido de credenciamento e indicar os formatos nos quais a IES poderá ofertar cursos, ou b. Indeferir o pedido de credenciamento. E 2. Quanto aos cursos, a. Deferir o pedido de credenciamento e todos os pedidos de autorização de cursos vinculados. B. Defender o pedido de credenciamento e parte dos pedidos de autorização de cursos vinculados. Ou C. Indeferir o pedido de credenciamento. Parágrafo único. O processo será encaminhado ao Ministro de Estado da Educação para homologação do parecer do CNE e publicação dos atos autorizativos de credenciamento. Artigo 23. O Ministério da Educação poderá estabelecer procedimentos específicos para o credenciamento de IES privada e autorização para a oferta de cursos de medicina nos termos da Lei 12.871, de outubro de 2013. Artigo 24. O Ministério da Educação poderá estabelecer, nos termos do artigo 81 da Lei 9.394, de 96, processo de credenciamento prévio para instituições vinculadas cujas mantenedoras possuem todas as suas mantidas já recredenciadas, com CI obtidos nos últimos 5 anos maior ou igual ao quadro e que não tenham sido penalizados em decorrência de processo administrativo de supervisão nos últimos 2 anos, contados da data de publicação do ato que penalizou a IES, conforme documentos e critérios adicionais a serem estabelecidos em regulamento. Parágrafo 1º. O credenciamento prévio de que trata o caput, primeiro, será acompanhado da autorização de, no máximo, 5 cursos de graduação. 2. Os cursos de que trata o inciso 1 deverão ser ofertados por, no mínimo, uma das mantidas já credenciadas com CI obtido nos últimos 5 anos, maior ou igual a 4. E 3. Os cursos de que trata o inciso 1 já devem ser reconhecidos com o conceito de curso CC, obtido nos últimos 5 anos, maior ou igual a 4. Parágrafo 2. Na hipótese de as condições verificadas após a avaliação externa em loco realizada pelo INEP para credenciamento definitivo da instituição não serem suficientes, o credenciamento será indeferido e a mantenedora ficará impedida de protocolar novos processos de credenciamento pelo prazo de 2 anos, contado da data de publicação da decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no caput aos pedidos de credenciamento de campus fora da sede por universidades e centros universitários. Parágrafo 4º. Na hipótese de indeferimento do credenciamento definitivo, o Ministério da Educação poderá realizar,
chamada pública para transferência assistida de estudantes regulares, conforme regulamento a ser editado. Seção 4. Do recredenciamento institucional. Artigo 25. A instituição protocolará pedido de recredenciamento junto à Secretaria da Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, observado o calendário definido pelo Ministério da Educação, e dentro do prazo fixado no ato autorizativo vigente. Parágrafo 1º. A solicitação de oferta de curso de graduação em outros formatos e a alteração da organização acadêmica por IES já credenciada serão analisadas em processo de recredenciamento. Parágrafo 2. O processo de recredenciamento considerará todos os aditamentos realizados ao ato original de credenciamento e os diversos formatos de oferta de cursos de graduação da IES quando couber. Parágrafo 3º. O processo de recredenciamento observará, no que couber, as disposições processuais e os requisitos exigidos nos pedidos de credenciamento previstos no artigo 19 e artigo 20. Parágrafo 4º. Os documentos a serem apresentados no processo de recredenciamento destacarão as alterações ocorridas após o credenciamento ou o último recredenciamento. Parágrafo 5º. A irregularidade perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o FGTS ensejará o sobrestamento dos processos regulatórios em trâmite nos termos do capítulo 3. Artigo 26. A ausência de protocolo do pedido de recredenciamento no prazo devido caracterizar a irregularidade administrativa e a instituição ficará 1. Impedida de solicitar aumento de vagas em cursos de graduação, de admitir novos estudantes e de criar novos cursos e polos de educação à distância, quando for o caso. E 2. Sujeita a processo administrativo de supervisão, nos termos do capítulo 3. Parágrafo único. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação poderá analisar pedido de recredenciamento protocolado após o vencimento do ato autorizativo anterior e suspender as medidas previstas no caput, na hipótese da instituição possuir pelo menos um curso de graduação com oferta efetiva de aulas nos últimos 2 anos, sem prejuízo das penalidades previstas neste decreto. Artigo 27. As faculdades com CI máximo nas 2 últimas avaliações que ofertem pelo menos um curso de pós-graduação estrito sensu reconhecido pelo Ministério da Educação e que não tenham sido penalizadas em decorrência de processo administrativo de supervisão nos últimos 2 anos, contados da data de publicação do ato que a penalizou, poderão receber a atribuição de registrar seus próprios diplomas de graduação, nos termos de seu ato de recredenciamento, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Parágrafo único. As faculdades citadas no caput perderão a atribuição de registrar seus próprios diplomas de graduação nas seguintes hipóteses. 1. Obtenção de conceito inferior em avaliação institucional subsequente. 2. Perda de reconhecimento do curso de pós-graduação estrito sensu pelo Ministério da Educação. Ou 3. Ocorrência de penalização em processo administrativo de supervisão. Artigo 28. O recredenciamento como universidade ou centro universitário depende da manutenção do cumprimento dos requisitos exigidos para o credenciamento na respectiva organização acadêmica. Parágrafo 1º. O não cumprimento dos requisitos necessários para o recredenciamento ensejará a celebração de protocolo de compromisso e eventual determinação de medida cautelar de suspensão das atribuições de autonomia, conforme o artigo 10 da Lei nº 10.861 de 2004. Parágrafo 2º. A decisão do processo de recredenciamento poderá 1. Definir o pedido de recredenciamento sem alterações da organização acadêmica. 2. Deferir o pedido de recredenciamento com alteração da organização acadêmica, que consta do pedido original da instituição. Ou 3. Indeferir o pedido de recredenciamento. Seção 5. Da oferta de pós-graduação. Artigo 29. Os cursos de pós-graduação lato sensu podem ser ofertados por IES, escolas de governo e instituições que ofertam exclusivamente cursos ou programas de pós-graduação estrito sensu, reconhecidos pelo Ministério da Educação. Parágrafo 1º. A oferta de pós-graduação lato sensu por instituições que ofertam exclusivamente cursos ou programas de pós-graduação estrito sensu, reconhecidos pelo Ministério da Educação, está condicionada a credenciamento por meio de procedimento simplificado nos termos da legislação específica. Parágrafo 2º. A oferta de pós-graduação lato sensu está condicionada ao funcionamento regular de pelo menos um curso de graduação e de pós-graduação estrito sensu nos termos da seção 12 desse capítulo. Parágrafo 3º.
Os cursos de pós-graduação lato sensu, nos termos desse decreto, independem de autorização do Ministério da Educação para funcionamento, e a instituição deverá informar a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação os cursos criados por atos próprios no prazo de 60 dias contado da data do ato de criação do curso. Parágrafo 4º. Os cursos de pós-graduação lato sensu somente podem ser ofertados nos formatos de oferta dos cursos de graduação previstos no ato de credenciamento ou recredenciamento da IES. Artigo 30. As escolas de governo do Sistema Federal de que trata o decreto número 9.991, de 28 de agosto de 2019, solicitarão credenciamento ao Ministério da Educação, que tramitará por meio de procedimento simplificado para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, conforme ato editado pelo Ministério da Educação. Parágrafo único. As escolas de governo dos sistemas de ensino estaduais e distrital solicitarão credenciamento ao Ministério da Educação para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu no formato semipresencial e à distância, nos termos da legislação específica. Seção 6. Do campo fora da sede. Artigo 31. Os centros universitários e as universidades poderão solicitar credenciamento de campus fora da sede, em município diverso da abrangência geográfica do ato de credenciamento em vigor, desde que o município esteja localizado no mesmo estado da sede da IES. Parágrafo 1º. As instituições de que trata o caput que atendam aos requisitos dispostos no artigo 16 e 17, que possuam CI maior ou igual a 4 na última avaliação externa em loco, realizada pelo INEP na sede, poderão solicitar credenciamento de campus fora de sede. Parágrafo 2º. O pedido de credenciamento de campus fora de sede será processado como aditamento ao ato de credenciamento, aplicando-se no que couber as disposições processuais que o regem. Parágrafo 3º. O pedido de campus fora de sede será deferido quando o resultado de sua avaliação externa em loco realizada pelo INEP for maior ou igual a 4. Parágrafo 4º. O pedido de credenciamento de campus fora de sede será acompanhado do ato de autorização para a oferta de, no máximo, 5 cursos de graduação. Parágrafo 5º. O quantitativo estabelecido no parágrafo 4º não se aplica aos cursos de licenciatura. Parágrafo 6º. A Secretaria da Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação poderá instituir processo simplificado para credenciamento de campus fora da sede da IFES e para extensão das atribuições de autonomia, processos de autorização de cursos e aumento de vagas em cursos a serem ofertados fora de sede, ouvida a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Parágrafo 7º. Os requisitos de organização acadêmica e de abrangência geográfica de que trata o caput serão dispensados no caso de IES vinculados ao Sistema Federal de Ensino, mantidos pelas Forças Armadas. Artigo 32. O campus fora de sede integrará o conjunto da instituição. Parágrafo 1º. Os campi fora da sede das universidades gozarão de atribuições de autonomia desde que observados os dispostos nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 17, no campo fora de sede. Parágrafo 2º. Os campos fora de sede dos centros universitários não gozarão de atribuições de autonomia. Artigo 33. É vedada a oferta de curso presencial em unidade fora de sede sem o prévio credenciamento do campus fora de sede e autorização específica do curso. Artigo 34. Os centros universitários e as universidades poderão solicitar a transformação de faculdades em campus fora de sede por meio de processo de unificação de mantidas, observados os requisitos estabelecidos para a alteração de organização acadêmica, desde que as instituições pertençam à mesma mantenedora e estejam sediadas no mesmo estado. Seção 8. Da transferência de mantença. Artigo 35. A alteração da mantença de IES será comunicada ao Ministério da Educação, no prazo de 60 dias, contados da data de assinatura do instrumento jurídico que formaliza a transferência. Parágrafo único. A comunicação ao Ministério da Educação conterá os instrumentos jurídicos que formalizam a transferência de mantença, devidamente averbados pelos órgãos competentes, e os termos de responsabilidade assinados pelos representantes legais das mantenedoras adquirente e cedente. Artigo 36. Após a efetivação da alteração de mantença, as novas condições de oferta da instituição serão analisadas no processo de recredenciamento institucional.
Parágrafo 1º. Caso a mantenedora adquirente já possua IES mantida e regulamentada, credenciada pelo Ministério da Educação, o recredenciamento ocorrerá no período previsto no ato autorizativo da instituição transferida vigente, na data de transferência da mantença. Parágrafo 2º. Caso a mantenedora adquirente não possua IES mantida e regularmente credenciada, pelo Ministério da Educação, a instituição protocolará pedido de recredenciamento no prazo de 1 ano, contado da data de efetivação da transferência de mantença. Artigo 37. A alteração de mantença preservará os interesses dos estudantes e da comunidade acadêmica e será informada imediatamente ao público em local de acesso fácil e no sítio eletrônico oficial da IES. Artigo 38. São vedadas: 1. A transferência de cursos entre IES. 2. A divisão de mantidas. 3. A unificação de mantidas de mantenedoras distintas. 4. A divisão de cursos de uma mesma mantida. E 5º, a transferência de mantença de IES que esteja em processo de descredenciamento voluntário ou decorrente de procedimento sancionador, ou em relação a qual seja constatada a ausência de oferta efetiva de aulas por período superior a 24 meses. Parágrafo único. As hipóteses previstas no caput caracterizarão irregularidade administrativa nos termos do capítulo 3. Seção 8 da autorização de cursos. Artigo 39. A oferta de cursos de graduação em faculdades, nos termos desse decreto, depende da autorização prévia do Ministério da Educação. Artigo 40. As universidades e os centros universitários, nos limites de sua autonomia, observado o disposto no artigo 41, independem de autorização para funcionamento de curso superior, devendo informar a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação os cursos criados por atos próprios para fins de supervisão, avaliação e posterior reconhecimento no prazo de 60 dias, contados da data do ato de criação do curso. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto no caput ao aumento e à redução de vagas em cursos já existentes e a outras modificações das condições constantes do seu ato de criação. Parágrafo 3º. As instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica somente poderão ofertar bacharelados e cursos superiores de tecnologias nas áreas em que ofereçam cursos técnicos de nível médio, assegurada a integração e a verticalização da educação básica, a educação profissional e educação superior. Artigo 41. A oferta de cursos de graduação em Direito, Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem, inclusive em universidades e centros universitários, depende de autorização do Ministério da Educação após prévia manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 1º. Nos processos de autorização de cursos de graduação em Direito, serão observadas as disposições da Lei nº 8.906, de julho de 94. Parágrafo 2º. Nos processos de autorização de cursos de graduação em Medicina realizados por meio de chamamento público, serão observadas as disposições da Lei nº 12.871, de 2013. Parágrafo 3º. A manifestação dos conselhos de que trata o caput terá caráter opinativo e se dará no prazo de 30 dias, contado da data de solicitação do Ministério da Educação. Parágrafo 4º. O prazo previsto no parágrafo 3º poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a requerimento do conselho interessado. Parágrafo 5º. O aumento de vagas em cursos de graduação em Direito e Medicina, inclusive em universidades e centros universitários, depende de ato autorizativo do Ministério da Educação. Parágrafo 6º. O Ministério da Educação poderá instituir processo simplificado para autorização de cursos e aumento de vagas para as IFES, nos cursos referidos no caput. Artigo 42. O processo de autorização será instruído com análise documental, avaliação externa em loco realizada pelo INEP e decisão da Secretaria da Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. Parágrafo 1º.
A avaliação externa em loco, realizada pelo INEP, poderá ser dispensada por decisão do secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação após análise documental, mediante despacho fundamentado, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação para IES que apresentem 1. CI igual ou superior a 3. 2. Inexistência de processo de supervisão. E 3. Oferta de cursos na mesma área de conhecimento pela instituição. Parágrafo 2º. A avaliação externa em loco realizada pelo INEP de grupos de cursos do mesmo eixo tecnológico ou área de conhecimento será realizada por comissão única de avaliadores, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Parágrafo 3º. Os processos relativos a cursos experimentais e a cursos superiores de tecnologia considerarão suas especificidades, inclusive no que se refere à avaliação externa em loco realizada pelo INEP e à análise documental. Parágrafo 4º. No caso de cursos correspondentes à profissão regulamentada após a fase de avaliação externa em loco realizada pelo INEP, será aberto prazo para que o órgão de regulamentação profissional de âmbito nacional possa manifestar-se em caráter opinativo. Parágrafo 5º. O prazo de que trata o parágrafo 4º será de 30 dias, contado da data de disponibilização do processo ao órgão de regulamentação profissional interessado, prorrogável uma vez por igual período mediante requerimento. Artigo 43. O pedido de autorização de curso será instruído com os seguintes documentos: 1. Comprovante de recolhimento da taxa de avaliação externa em loco, realizada pelo INEP. 2. Projeto pedagógico do curso, que informará o número de vagas, os turnos, a carga horária, o programa do curso, as metodologias, as tecnologias e os materiais didáticos, os recursos tecnológicos e os demais elementos acadêmicos pertinentes, incluídas a consonância da infraestrutura física, tecnológica e de pessoal dos polos de educação à distância do curso, quando for o caso. 3. Relação de docentes e de mediadores pedagógicos, quando for o caso, acompanhada de termo de compromisso firmado com a IES, que informará a titulação, a carga horária e o regime de trabalho. E 4. Comprovante de disponibilidade do imóvel. Parágrafo único. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação poderá solicitar documentos adicionais para garantir a adequada instrução do processo. Artigo 44. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação procederá à análise dos documentos sobre os aspectos da regularidade formal e do mérito do pedido e, ao final, poderá 1. Deferir o pedido de autorização de curso. 2. Deferir o pedido de autorização de curso com redução de vagas. 3. Deferir o pedido de autorização de curso em caráter experimental, nos termos do artigo 81 da Lei 9.394, de 96. Ou 4. Indeferir o pedido de autorização de curso. Parágrafo 1º. Da decisão do secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, caberá recurso no prazo de 30 dias, contados da data da decisão, à Câmara de Educação Superior do CNE. Parágrafo 2. A decisão da Câmara de Educação Superior será submetida à homologação pelo Ministério de Estado da Educação. Seção 9. Do reconhecimento e da renovação de reconhecimento de cursos. Artigo 45. O reconhecimento e o registro de cursos são condições necessárias à validade nacional dos diplomas. Parágrafo 1º. O reconhecimento de curso presencial na sede não se estende às unidades fora de sede para registro de diploma ou qualquer outro fim. Parágrafo 2º. O reconhecimento de curso presencial em determinado município se estende às unidades educacionais localizadas no mesmo município para registro de diploma ou qualquer outro fim, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º não dispensa a necessidade de avaliação externa em loco, realizada pelo INEP nas unidades educacionais que configurem local de oferta de curso. Parágrafo 4º. O Ministério da Educação poderá instituir processo simplificado para reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos das IFES. Artigo 46.
A instituição protocolará pedido de reconhecimento de curso no período compreendido entre 50% do prazo previsto para a integralização de sua carga horária e 75% desse prazo, observado o calendário definido pelo Ministério da Educação. Artigo 47. A instituição protocolará pedido de renovação de reconhecimento de curso no prazo e na forma estabelecida em calendário e regulamento a serem editados pelo Ministério da Educação. Artigo 48. A ausência de protocolos do pedido de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de curso no prazo devido caracterizará irregularidade administrativa e a instituição ficará impedida de solicitar aumento de vagas e de admitir novos estudantes no curso, sujeita ainda a processo administrativo de supervisão, nos termos do capítulo 3. Parágrafo único. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação poderá analisar pedido de reconhecimento ou de renovação de reconhecimento de curso protocolado após o vencimento do ato autorizativo anterior e suspender as medidas previstas no caput, na hipótese de o curso de graduação possuir oferta efetiva de aulas nos últimos 2 anos, sem prejuízo das penalidades previstas nesse decreto. Artigo 49. Os processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso serão instruídos com análise documental, avaliação externa em loco realizada pelo INEP e decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. Parágrafo 1º. A avaliação externa em loco realizada pelo INEP poderá ser dispensada para os processos de renovação de reconhecimento de cursos conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Parágrafo 2º. A avaliação externa em loco, realizada pelo INEP de grupos de cursos do mesmo eixo tecnológico ou da mesma área de conhecimento, será realizada por comissão única de avaliadores, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Artigo 50. Os pedidos de reconhecimento e de renovação de reconhecimento de curso serão instruídos com os documentos elencados no artigo 43. Artigo 51. O reconhecimento de cursos de graduação em Direito, Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem será submetido à manifestação em caráter opinativo do Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil, no caso do curso de Direito, e do Conselho Nacional de Saúde nos cursos de Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem. Parágrafo único. O prazo para a manifestação de que trata o caput é de 30 dias, contados da data de disponibilização do processo ao conselho interessado, prorrogável uma vez por período igual, mediante requerimento. Artigo 52. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação procederá à análise dos documentos sobre os aspectos da regularidade formal e do mérito do pedido e, ao final, poderá 1. Deferir o pedido de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de curso. 2. Sugerir protocolo de compromisso, com vistas às superações das fragilidades detectadas na avaliação nos termos da seção 10 desse capítulo. Ou 3. Reconhecer ou renovar o reconhecimento de curso para fins de expedição e registro dos diplomas dos estudantes já matriculados. Seção 10. Do protocolo de compromisso. Artigo 53. A obtenção de conceitos insatisfatórios no conjunto ou em cada uma das dimensões do relatório de avaliação externa em loco, realizada pelo INEP, considerados os procedimentos e os instrumentos diversificados de avaliação dos sinais, ensejará a celebração de protocolo de compromisso dentro dos processos de recredenciamento, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Artigo 54. A partir do diagnóstico objetivo das condições da instituição ou do curso, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação indicará a celebração de protocolos de compromisso a ser apresentado pela IES, que conterá 1. Os encaminhamentos, os processos e as ações a serem adotados com vistas à superação das fragilidades detectadas. 2. A indicação expressa de metas a serem cumpridas. 3. O prazo máximo de 12 meses para o seu cumprimento. 4. A criação de comissão de acompanhamento do protocolo de compromisso pela IES. Parágrafo 1º. Na vigência de protocolo de compromisso, poderá ser aplicada medida cautelar, prevista no artigo 63, desde que necessária para evitar prejuízo aos estudantes.
Parágrafo 2º. O protocolo de compromisso firmado com universidades federais ou instituições da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica será acompanhado pela Secretaria de Educação Superior ou pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, respectivamente. Artigo 55. Finalizado o prazo de cumprimento do protocolo de compromisso, a instituição será submetida à avaliação externa in loco pelo INEP para verificar do seu cumprimento e da superação das fragilidades detectadas. Parágrafo único. Fica vedada a celebração de novo protocolo de compromisso no âmbito do mesmo processo. Artigo 56. O não cumprimento do protocolo de compromisso ensejará a instalação de procedimento sancionador, nos termos do capítulo 3, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Parágrafo único. A não apresentação do protocolo de compromisso no prazo estipulado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação será considerada não cumprimento do protocolo e resultará no sobrestamento do processo de regulação e na abertura do processo sancionador nos termos do capítulo 3. Seção 11. Do encerramento da oferta de cursos e descredenciamento das instituições. Artigo 57. O encerramento da oferta de cursos ou descredenciamento de IES a pedido da instituição ou decorrente de procedimento sancionador obriga a mantenedora a 1. Vedação de ingresso de novos estudantes. 2. Entrega de registros e documentos acadêmicos aos estudantes. E 3. Oferta final de disciplinas e transferências de estudantes, quando for o caso. Parágrafo 1º. O encerramento da oferta de curso ou descredenciamento voluntário da IES será informado à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação pela IES, na forma disposta em ato editado pelo Ministério da Educação. Parágrafo 2º. O não atendimento às obrigações previstas nesse artigo poderá ensejar a instauração de procedimento sancionador nos termos desse decreto. Parágrafo 3º. Nas hipóteses previstas no caput, o Ministério da Educação poderá realizar chamada pública para transferência assistida de estudantes regulares, conforme regulamento. Artigo 3º. Após o descredenciamento da instituição ou encerramento da oferta de cursos, permanece com a mantenedora a responsabilidade pela guarda e gestão de acervo acadêmico. Parágrafo 1º. O representante legal da mantenedora responderá nos termos da legislação civil e penal pela guarda do acervo acadêmico da instituição, inclusive nas hipóteses de negligência ou de sua utilização fraudulenta. Parágrafo 2º. A responsabilidade pela guarda e gestão do acervo acadêmico pode ser transferida a outra IES devidamente credenciada, mediante termo de transferência e aceite por parte da IES receptora, na pessoa de seu representante legal, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Parágrafo 3º. A IES receptora, na pessoa de seu representante legal, será integralmente responsável pela totalidade dos documentos e registros acadêmicos dos estudantes e cursos recebidos de outra IES. Parágrafo 4º. Na hipótese de comprovada impossibilidade de guarda ou de gestão do acervo pelos representantes legais da mantenedora de IES descredenciada, o Ministério da Educação poderá editar ato autorizativo de transferência do acervo à IFES, conforme ato editado pelo Ministério da Educação. Seção 13. Da validade dos atos. Artigo 59. O funcionamento regular de IES depende da oferta efetiva e regular de aulas de pelo menos um curso de graduação nos termos do seu ato autorizativo. Artigo 60. A ausência ou a interrupção da oferta efetiva de aulas por período superior a 24 meses ensejará a abertura de processo administrativo de supervisão, que poderá resultar na cassação imediata do ato autorizativo do curso, nos termos do capítulo 3. Parágrafo 1º. A ausência ou a interrupção da oferta efetiva de aulas de que trata o caput se caracterizam pela não abertura de processo seletivo para a admissão de estudantes e pela ausência de estudantes matriculados. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput, considera início de funcionamento do curso a oferta efetiva de aulas. Parágrafo 3º. Na hipótese de cassação do ato autorizativo prevista no caput,
os interessados poderão apresentar nova solicitação relativa ao mesmo pedido, observado o calendário definido pelo Ministério da Educação. Parágrafo 3º. Nas hipóteses de cassação. Pois não, já acabei de falar sobre ele. Vamos para o artigo 61, que é o artigo seguinte. Artigo 61. A ausência da oferta efetiva de aulas de todos os cursos de graduação de uma IES por período superior a 24 meses, contado da data de publicação do ato autorizativo, ensejará a abertura de processo administrativo de supervisão, que poderá resultar na cassação imediata do ato autorizativo institucional e dos cursos, nos termos do capítulo 3. Capítulo 3 da supervisão, seção 1, das fases do processo administrativo de supervisão. Artigo 62. O processo administrativo de supervisão instaurado para apuração de deficiências ou irregularidades poderá ser constituído das seguintes fases: 1. Procedimento preparatório. 2. Procedimento saneador. E 3. Procedimento sancionador. Parágrafo 1º. Em qualquer fase do processo administrativo de supervisão, poderá ser determinada a apresentação de documentos complementares e a realização de verificação ou auditoria, inclusive in loco e sem prévia notificação da instituição. Parágrafo 2º. As verificações e auditorias de que trata o parágrafo 1º serão realizadas por comissão de supervisão, que poderá requisitar à instituição e à sua mantenedora os documentos necessários para a elucidação dos fatos. Parágrafo 3º. As ações de supervisão poderão ser exercidas em particular com os conselhos de profissões regulamentadas. Artigo 63. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação poderá determinar, em caso de risco iminente ou ameaça ao interesse público e ao interesse dos estudantes, motivadamente sem a prévia manifestação do interessado, as seguintes medidas cautelares, entre outras: 1. Suspensão de ingresso de novos estudantes. 2. Suspensão da oferta de cursos de graduação ou de pós-graduação lato sensu. 3. Suspensão da atribuição de autonomia da IES. 4. Suspensão da prerrogativa de criação de novos polos de educação à distância pela IES. 5º. Sobrestamento de processos regulatórios que a IES ou as demais mantidas da mesma mantenedora tenham protocolado. 6º. Impedimento de protocolização de novos processos regulatórios pela IES ou pelas demais mantidas da mesma mantenedora. 7º. Suspensão da possibilidade de celebrar novos contratos de financiamento estudantil, FIES, pela IES. 8. Suspensão da possibilidade de participação em processo seletivo para oferta de bolsas do Programa Universidade para Todos, ProUni, pela IES. E 9. Suspensão ou restrição da possibilidade de participação em outros programas federais de acesso ao ensino pela IES. Parágrafo 1º. As medidas previstas no caput serão formalizadas em ato do secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, que indicará o seu prazo e o seu alcance. Parágrafo 2º. Da decisão do secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação caberá recurso no prazo de 30 dias à Câmara de Educação Superior do CNE, sem efeito suspensivo. Parágrafo 3º. A decisão da Câmara de Educação Superior do CNE será submetida à homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Artigo 64. Os atos de supervisão buscarão resguardar os interesses dos estudantes. Seção 2. Do procedimento preparatório. Artigo 65. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, cientificado de eventual deficiência ou irregularidade na oferta de educação superior, instaurará de ofício ou mediante representação procedimentos preparatórios de supervisão. Artigo 66. Estudantes, professores e pessoal técnico-administrativo, por meio dos seus órgãos representativos, entidades educacionais ou organizações da sociedade civil, além dos órgãos de defesa dos direitos do cidadão, poderão representar a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
quando verificarem deficiências ou irregularidades no funcionamento de instituição ou curso de graduação e pós-graduação lato sensu. Parágrafo 1º. A representação conterá a qualificação do representante, a descrição clara e precisa dos fatos a serem apurados, a documentação probatória pertinente e os demais elementos relevantes para o esclarecimento do seu objeto. Parágrafo 2º. Na hipótese de representação contra IFES, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação solicitará a manifestação da Secretaria de Educação Superior ou da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, conforme o caso. Parágrafo 3º. As representações cujo objeto seja alheio às competências do Ministério da Educação e aquelas julgadas improcedentes serão arquivadas, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Artigo 67. A Secretaria de Educação e Supervisão da Educação Superior dará ciência da abertura de procedimento preparatório à instituição, que poderá se manifestar no prazo de 30 dias, mediante a apresentação de documentação comprobatória pela insubsistência da irregularidade ou deficiência ou requerer a concessão de prazo para saneamento. Artigo 68. Após análise, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação poderá 1. Instaurar procedimento saneador, 2. Instaurar procedimento sancionador ou 3. Arquivar o procedimento preparatório de supervisão, na hipótese de não serem confirmadas as deficiências ou irregularidades. Seção 3. Do procedimento saneador. Artigo 69. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, poderá, de ofício ou mediante representação, nos casos de identificação de deficiências ou de irregularidades passíveis de saneamento, determinar providências saneadoras, em prazo não superior a 12 meses. Parágrafo 1º. A instituição poderá impugnar em 15 dias as medidas determinadas ou o prazo fixado. Parágrafo 2º. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação apreciará a impugnação e decidirá pela manutenção ou adaptação das providências e do prazo e não caberá novo recurso dessa decisão. Artigo 70. A instituição deverá comprovar o efetivo cumprimento das providências determinadas e a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior poderá, se necessário, solicitar diligências e realizar verificação em loco. Parágrafo 1º. Não será deferido novo prazo para saneamento no curso do processo administrativo de supervisão. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo determinado e comprovado o saneamento, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação concluirá o processo. Seção 4 do procedimento sancionador. Artigo 7.1. O procedimento sancionador será instaurado em ato da Secretaria da Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação a partir do procedimento preparatório ou, na hipótese de não cumprimento das providências determinadas para o saneamento das deficiências, pela instituição e das demais situações previstas na legislação educacional. Parágrafo único. A instituição será notificada da instauração do procedimento administrativo sancionador e da possibilidade de apresentação de defesa no prazo de 15 dias. Artigo 7.2. Serão consideradas irregularidades administrativas passíveis de aplicação de penalidades nos termos desse decreto as seguintes condutas. 1. Oferta de educação superior sem o devido ato autorizativo. 2. Oferta de educação superior em desconformidade com os atos autorizativos da IES. 3. A ausência ou a interrupção da oferta efetiva de aulas por período superior a 24 meses. 4. Terceirização de atividades finalísticas educacionais sobre quaisquer designações na oferta de educação superior. 5. Convalidação ou aproveitamento irregular de estudos ofertados por instituições credenciadas ou não para a oferta de educação superior, sob quaisquer denominações para acesso à educação superior. 6. Diplomação de estudantes cuja formação tenha ocorrido em desconformidade com a legislação educacional. 7. Registro de diplomas próprios ou expedidos por outros IES sem observância das exigências legais que conferem regularidade aos cursos. 8. Prestação de informação falsa ao Ministério da Educação.
e omissão ou distorção de dados fornecidos aos cadastros e sistemas oficiais da educação superior, especialmente o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior, cadastro EMEC. 9. Ausência de protocolo de pedido de recredenciamento e de protocolo de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de curso no prazo e na forma deste decreto. 10. Oferta de educação superior em desconformidade com a legislação educacional. E 10. O descumprimento de penalidades aplicadas em processos administrativos de supervisão. Artigo 7.3. Decorrido o prazo para manifestação da instituição, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação apreciará o conjunto de elementos do processo e decidirá: 1. Pelo arquivamento do processo, na hipótese de não confirmação das deficiências ou das irregularidades, ou 2. Pela aplicação das penalidades previstas na Lei 9.394 de 96, especificamente a desativação de cursos e habilitações, b. Intervenção, c. Suspensão temporária de atribuições de autonomia, d. Descredenciamento, e. Redução de vagas autorizadas, f. Suspensão temporária de ingresso de novos estudantes, ou g. Suspensão temporária de ofertas de cursos. Parágrafo 1º. As decisões de desativação de cursos e de descredenciamento da instituição implicarão, além da cassação imediata da admissão de novos estudantes, a adoção de providências com vistas à interrupção do funcionamento do curso ou da instituição, nos termos da seção 11 do capítulo 2. Parágrafo 2º. Na hipótese de constatação da impossibilidade de transferência dos estudantes para outra instituição, ficam ressalvados os direitos dos estudantes matriculados à conclusão do curso, que será reconhecida para fins de expedição e registro dos diplomas. Parágrafo 3º. As decisões de suspensão de atribuição da autonomia e de ingresso de novos estudantes e de ofertas de cursos preverão o prazo e o alcance das medidas. Parágrafo 4º. A decisão de intervenção poderá implicar a nomeação de interventor pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, que estabelecerá a duração e as condições da intervenção. Capítulo 5. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação poderá decidir, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pela comutação das penalidades previstas no caput na hipótese de justificação dos elementos analisados ou pela celebração de compromisso para ajustamento de conduta. Parágrafo 6. Em caso de descumprimento de penalidade, o Ministério da Educação poderá substituí-la por outra, de maior gravidade. Artigo 7.4. A mantenedora que diretamente ou por uma de suas mantidas tenha recebido penalidades de natureza institucional ficará impedida de protocolar novos processos de credenciamento pelo prazo de 2 anos, contados da data de publicação do ato que a penalizou, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Parágrafo único. Os processos de credenciamento já protocolados na ocorrência das situações previstas no caput serão arquivados pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. Artigo 7.5. Na decisão do secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, caberá recurso no prazo de 30 dias contado da data da decisão à Câmara de Educação Superior do CNE. Parágrafo único. A decisão da Câmara de Educação Superior será submetida à homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Seção 5. Da oferta sem ato autorizativo. Artigo 7.6. A oferta de curso superior sem o ato autorizativo por IES credenciada configura irregularidade administrativa e o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, instaurará procedimento administrativo sancionador nos termos desse capítulo. Parágrafo 1º. Nos casos em que a IES possua pedido de credenciamento em tramitação, será instaurado processo administrativo de supervisão de rito sumário, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Parágrafo 2º. Confirmada a irregularidade, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação arquivará os processos regulatórios protocolados pela IES e sua mantenedora ficará impedida de protocolar novos processos de credenciamento pelo prazo de 2 anos, contados da data de publicação da decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. Artigo 7.7. É vedada a oferta de educação superior por IES não credenciada pelo Ministério da Educação nos termos desse decreto. Parágrafo 1º.
A mantenedora que possua mantida credenciada e que oferte educação superior por meio de IES não credenciada está sujeita às disposições previstas no artigo 76. Parágrafo 2º. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, no caso previsto no caput e em outras situações que extrapolam as competências do Ministério da Educação, solicitará às instâncias responsáveis: 1. A averiguação dos fatos. 2. A interrupção imediata das atividades irregulares da instituição. E 3. A responsabilização civil e penal dos seus representantes legais. Artigo 78. Os estudos realizados em curso IES sem o devido ato autorizativo não são passíveis de convalidação ou aproveitamento por instituição devidamente credenciada. Capítulo 4 da avaliação, seção 1. Da avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação. Artigo 79. A avaliação no âmbito dos sinais ocorrerá nos termos da Lei nº 10.861 de 2004 e da legislação específica. Parágrafo único. As avaliações de escolas de governo obedecerão o disposto no caput e serão inseridas em sistema próprio. Artigo 80. Os sinais, a fim de cumprir seus objetivos e atender às suas finalidades constitucionais e legais, compreendem os seguintes processos de avaliação. 1. A avaliação interna das IES. 2. A avaliação externa em loco das IES, realizadas pelo INEP. 3. A avaliação dos cursos de graduação. E 4. A avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes de cursos de graduação por meio do ENAD. Artigo 81. A avaliação externa em loco é iniciada com a tramitação do processo da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação para o INEP e concluída com a disponibilização do relatório de avaliação para manifestação da instituição e da referida secretaria. Parágrafo único. Após o pagamento da taxa de avaliação complementar, prevista na Lei nº 10.870 de 2004, será disponibilizado o formulário eletrônico de avaliação, que será preenchido pela IES com as informações que guiarão o processo avaliativo e serão verificadas em loco. Artigo 82. A Comissão de Avaliação Externa em Loco atribuirá e justificará para cada indicador conceitos expressos em 5 níveis, cujos valores iguais ou superiores a 3 indicam qualidade satisfatória. Parágrafo 1º. A avaliação externa em loco institucional realizada pelo INEP considerará, no mínimo, as 10 dimensões avaliativas obrigatórias, definidas pela Lei 10.861 de 2004, e resultará em CI. Parágrafo 2. A avaliação externa em loco do curso realizada pelo INEP considerará as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial, as dimensões relativas ao perfil do corpo docente, as instalações físicas e a organização didático-pedagógica, e resultará em CC. Artigo 83. As avaliações externas em loco serão realizadas por avaliadores capacitados em instrumentos específicos a serem designados pelo INEP. Parágrafo único. O INEP realizará a seleção, a capacitação, a recapacitação e a elaboração de critérios de permanência dos avaliadores do Banco de Avaliadores e do Banco de Avaliadores do Sistema de Escolas de Governo e sua administração. Artigo 84. A composição das comissões de avaliação poderá variar em função dos processos relacionados, considerando a duração da visita e o número de avaliadores, conforme regulamento a ser editado pelo INEP. Artigo 85. A CTAA é um órgão colegiado de acompanhamento dos processos periódicos de avaliação externa em loco realizadas no âmbito dos sinais e do sistema de escolas de governo. Parágrafo único. A CTAA é a instância recursal dos processos avaliativos relacionados a relatórios de avaliação externa em loco e de denúncias contra avaliadores. Seção 2. Da avaliação de desempenho acadêmico dos estudantes de cursos de graduação por meio do ENAD. Artigo 86. Os exames e as avaliações de estudantes de cursos de graduação aferem os desempenhos em relação às habilidades e às competências desenvolvidas ao longo de sua formação na graduação. Artigo 87. O ENAD será aplicado a estudantes de cada curso a ser avaliado de acordo com o ciclo avaliativo a ser definido pelo Ministério da Educação. Parágrafo único. O perfil dos estudantes que obrigatoriamente realizarão o exame será estabelecido em regulamento a ser editado pelo INEP. Artigo 88. Os instrumentos de avaliação do ENAD serão compostos a partir de itens do Banco Nacional de Itens de Educação Superior, BNIES, a ser mantido pelo INEP. Parágrafo 1º. O BNIES
do INEP é um acervo de itens elaborados com o objetivo de compor instrumentos de avaliação da educação superior, assegurados critérios de sigilo, segurança, ineditismo e qualidade técnico-pedagógica. Parágrafo 2º. Os itens serão propostos por docentes colaboradores selecionados mediante edital de chamada pública a ser realizado pelo INEP com vistas à democratização e à representatividade regional do banco. Artigo 8 e 9. Os indicadores da educação superior serão calculados a partir das bases de dados do INEP e de outras bases oficiais que possam ser agregadas para subsidiar as políticas públicas de educação superior. Parágrafo único. A definição, a metodologia de cálculo, o prazo e a forma de divulgação dos indicadores previstos no caput serão estabelecidos em regulamento a ser editado pelo INEP após a aprovação da CONAS, nos termos da Lei 10.861, de 2004. Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 90. O Ministério da Educação poderá, a qualquer tempo e motivadamente, realizar ações de monitoramento e supervisão de instituições, cursos e polos de educação à distância, observada a legislação. Artigo 9.1. As ações de monitoramento, instituídas em políticas de regulação e supervisão da educação superior, serão executadas exclusivamente pelo Ministério da Educação e poderão ser desenvolvidas com a assistência dos órgãos e das entidades da administração pública. Parágrafo único. As ações de monitoramento da educação superior poderão ser desenvolvidas em articulação com os conselhos profissionais. Artigo 9.2. O Ministério da Educação poderá instituir processo simplificado com vistas à expansão da oferta de cursos de formação de profissionais do magistério para a educação básica, de cursos superiores de tecnologia e de cursos em áreas estratégicas relacionadas ao processo de inovação tecnológica e à elevação da produtividade e competitividade da economia do país. Artigo 9.3. O exercício de atividade docente na educação superior não se sujeita à inscrição do professor em órgão de regulamentação profissional. Parágrafo único. O regime de trabalho docente em tempo integral compreende a prestação de 40 horas semanais de trabalho na mesma instituição, nele reservado o tempo de pelo menos 20 horas semanais para estudo, pesquisa, extensão, planejamento, gestão e avaliação. Artigo 94. Aprovados os estatutos das IFES pelas instâncias competentes do Ministério da Educação, eventuais alterações serão aprovadas por seus respectivos órgãos colegiados superiores, observadas as regras gerais estabelecidas neste decreto e nos demais normativos pertinentes, vedada a criação de cargos ou funções administrativas. Artigo 95. As instituições comunitárias de ensino superior, ICES, serão qualificadas nos termos da Lei nº 12.881, de 2013, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Artigo 96. Os estudantes que se transferirem para outra IES têm assegurado o aproveitamento dos estudos realizados de maneira regular, conforme normativos vigentes. Artigo 98. Os cursos à distância poderão aceitar transferência e aproveitamento de estudos e certificações totais ou parciais realizadas ou obtidas pelos estudantes em cursos presenciais, da mesma forma que os cursos presenciais em relação aos cursos à distância, conforme legislação. Artigo 99. Os diplomas de cursos de graduação serão emitidos pela IES que ofertou o curso e serão registrados por IES com atribuições de autonomia, respeitado o disposto no artigo 27, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Parágrafo 1º. As universidades, os institutos federais de educação, ciência e tecnologia e os centros federais de educação tecnológica registrarão os diplomas expedidos por eles próprios e aqueles emitidos por instituição de ensino superior sem autonomia. Parágrafo 2º. Os centros universitários poderão registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos. Artigo 100. É vedada a identificação do formato de oferta do curso na emissão e no registro de diplomas. Artigo 101. O Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, elaborado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, servirá de referência nos processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos superiores de tecnologia. Parágrafo único. O Ministério da Educação definirá os procedimentos para a atualização do catálogo de que trata o caput. Artigo 102. São classificadas como reservadas, pelo prazo de 5 anos, as informações processuais relativas às mantenedoras e às IES privadas e seus cursos apresentadas ao Ministério da Educação,
nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, e do Decreto nº 7.724, de 2012, resguardada as informações de caráter sigiloso definidos em lei. Parágrafo único. Caberá às IES a ampla divulgação dos seus atos institucionais, de seus cursos e dos documentos pedagógicos, e de interesse dos respectivos estudantes, nos termos do artigo 47 da Lei nº 9.394, de 96, e conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Artigo 103. As IES, independentemente do seu sistema de ensino, manterão seus dados atualizados junto ao cadastro EMEC, mantido pelo Ministério da Educação, e prestarão anualmente as informações pertinentes ao Censo da Educação Superior, nos termos do Decreto nº 6.425, de abril de 2008. Artigo 104. Os documentos que compõem o acervo acadêmico das IES na data de publicação desse decreto serão convertidos para o meio digital, mediante a utilização de métodos que garantam a integridade e a autenticidade de todas as informações contidas nos documentos originais, nos termos da legislação. Parágrafo único. O prazo e as condições para que as IES e suas mantenedoras convertam seus acervos acadêmicos para o meio digital e os prazos de guarda e de manutenção dos acervos físicos serão definidos em regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação. Artigo 105. As IES originalmente criadas ou mantidas pelo Poder Público Estadual, Municipal ou Distrital que forem desvinculadas após a Constituição de 1988, atualmente mantidas ou administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, migrarão para o Sistema Federal de Ensino mediante edital de migração específico a ser editado pelo Ministério da Educação. Artigo 106. Os processos iniciados antes da data de entrada em vigor deste decreto obedecerão às disposições processuais nele contidas, com aproveitamento dos atos já praticados. Artigo 107. Ficam revogados o artigo 15 do Decreto nº 6.861, de 2009, 2. O Decreto nº 5.773, de maio de 2006, 3. O Decreto nº 5.786, de 24 de maio de 2006. 4. O Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007. 5º, o Decreto nº 8.142, de 21 de novembro de 2013. E 7º e 6º, o Decreto nº 8.754, de 10 de maio de 2016. Artigo 108. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 15 de dezembro de 2017, 196 da Independência e 129 da República. Michel Temer, José Mendonça Bezerra Filho.